E a altura agora para a análise com o advogado Manuel Nobre Correia. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Começando pela análise a esta extensa entrevista a Lucília Gago, a primeira entrevista que dá em 6 anos de mandato. Que imagem fica da Procuradora-Geral da República? Bom, eu penso que pior do que estava, que seguramente não fica. Porquê? Porque eu penso que a senhora Procuradora-Geral da República veio dar a entrevista e veio pronunciar-se sobre uma série de questões que têm suscitado, de facto, muita polémica, aliás, por estarem debaixo do foco mediático, que só peca por tardia. Na minha opinião, já deveria, a partir do momento em que há manifestos subscritos por pessoas relevantes na vida política e social portuguesa, esta entrevista impunha-se à senhora Procuradora-Geral da República. Por algum motivo foi feita agora, mas de qualquer maneira, penso eu que, dando uma perspectiva com a qual se concorda ou não, deu as explicações que lhe cabiam dar enquanto titular deste cargo, que é um altíssimo cargo dentro da hierarquia da República. E, portanto, aquilo que podemos dizer é que, apesar de poder haver opiniões dispares relativamente àquilo que a senhora transmite, as explicações que tinha que dar, e o vosso colega abrangeu basicamente todos os assuntos que suscitaram a polémica na vida política e social portuguesa, a senhora abordou todos os assuntos com muita clareza. E entende-se o facto de ter sido agora. Já se sabe que esta entrevista estava marcada antes mesmo de ser convocada para ir à Assembleia da República. Mas percebe-se o porquê de ter sido 8 meses depois das buscas? Bem, tal como eu disse, aquilo que para mim seria normal seria a partir do momento em que existe digamos, um movimento que todo no mesmo sentido de criticar a atuação do Ministério Público, de sugerir inclusive que o Ministério Público tem uma estratégia de ataque contra uma determinada classe, a classe política, que o Ministério Público age com um sentido de oportunidade temporal relacionado com eventos políticos, porque nós, se recordar, a crítica que foi feita ao Ministério Público chegou a este nível. Evidentemente que, enquanto número 1 na hierarquia do Ministério Público, a senhora Procuradora-Geral devia, já há algum tempo, ter vindo dado as explicações que deu agora. Agora, se isto tem alguma relação a ver com a sua inscrição parlamentar ou não, isso eu não sei dizer. Confesso que aquilo que sei é aquilo que ouvi na comunicação social, que a entrevista já era anterior, a marcação da entrevista era anterior ao convite para ir declarar perante a Assembleia da República. Portanto, na minha opinião, a senhora achou oportuno manter a entrevista e não alterar a data da entrevista, não obstante ir ser ouvida no Parlamento. Eu estimo, e isto é uma especulação minha, que aquilo que vá ser dito no Parlamento no que diz respeito a estas questões seja exatamente o mesmo que a senhora Procuradora-Geral disse nesta entrevista. Talvez de uma maneira mais tensa, mais elaborada. Mas no que diz respeito a estas questões e às respostas que foram dadas, e pegando, por exemplo, em relação ao processo que investiga António Costa, e aí foi bastante perentória, disse não ter um conhecimento minucioso de tudo, mas disse recusar pedir desculpa, recusar admitir que tenha existido um erro, apesar de várias instâncias já terem olhado para o que foi recolhido pelo Ministério Público de uma forma diferente do Ministério Público. Portanto, que papel é que fica aqui do Ministério Público neste caso? Pronto, eu gostaria, papel ou a imagem que deixa o Ministério Público depois de haver tal não confirmação das suas promoções por parte das suas instâncias judiciais que sujeitaram, nomeadamente, o Sr. Juiz de Instrução Criminal e, posteriormente, no Tribunal de Recursos. Aquilo que eu entendo é que eu não acho, sinceramente, que caiba ao Ministério Público pedir desculpas pelas investigações que faz. É uma obrigação legal. Está sujeito ao princípio da legalidade. O Ministério Público não pode ter critérios de oportunidade, nem política, nem de qualquer outra consideração que não seja a estritamente judicial, nem instauração dos inquéritos e na prática dos atos de inquérito. Isso aí estou absolutamente de acordo com a senhora Procuradora. Eu sinto-me particularmente livre para dizer isto porque há muitos anos que eu critico o Ministério Público por, digamos, uma atuação que muitas vezes não está sustentada naquilo que eu entendo, enquanto advogado, uma prova consistente.
E, portanto, muitas vezes acho que são... A prova é essa que a Procuradora fez questão de dizer que é analisada por vários procuradores especializados, levantando até dúvidas sobre a especialização dos juízes, ou falta dela. Não, eu não concordo. Isso aí discordo em absoluto. Os juízes de instrução criminal estão perfeitamente capacitados para fazer a análise de prova. A análise de prova não é algo que careça de uma especialização muito elaborada. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Isto é aquilo que eu sempre disse, a justiça funciona exatamente assim. Nós temos uma acusação que tem uma tese que a sustenta, temos uma defesa que sustenta, obviamente, a tese contrária, e depois temos uma instância que decide perante as duas posições contraditórias, que é o juiz de instrução criminal, neste caso, ou, eventualmente, o juiz de julgamento, quando se estiver já em audiência de julgamento. É muito frequente acontecer que nós temos acusações feitas, sustentadas em indícios que, na minha opinião, enquanto advogado, que muitas vezes exerce o papel de defesa, não são suficientemente consistentes quer para levar um arguido a julgamento, ou sequer para o ter constituído arguido. E quando eu discordo, como discordo muitas vezes, o que é normal, daquilo que o Ministério Público diz, evidentemente que vem um juiz de instrução validar ou não aquilo que o Ministério Público fez. Agora, isto não é fundamento, na minha opinião, não tem que haver a obrigação de pedir desculpas porque a posição do Ministério Público não foi validada, e muitas vezes bem, pelos senhores juízes de instrução criminal. Existe uma justiça em que tem que haver um sistema de controlo por parte de uma outra entidade que não quem defende e quem acusa. E, portanto, a justiça funciona neste caso e funciona muito bem. Isto, deixe-me só dizer-lhe só mais uma coisa a este respeito. Eu não acho que a senhora Procuradora deva explicações cada vez que o Ministério Público tem uma decisão que não é sustentada pelo juiz de instrução ou por um tribunal, em que a pessoa acaba absolvida. Mas neste caso caíram dois governos. Neste caso caíram dois governos, mas a senhora aí tem uma boa argumentação, na minha opinião, que não era obrigatório terem caído. Os governos caíram por vontade dos titulares dos cargos visados. Eles são os últimos responsáveis pela decisão que tomaram. Não é a senhora Procuradora que deve responder porque o Ministério Público instaurou um inquérito. E, portanto, a senhora Procuradora tem toda a obrigação de conhecer todos esses casos e todas essas situações. E tem a obrigação, mesmo falando agora só da minúcia, deixe-me só um breve instante, a senhora Procuradora, de facto, não tem que conhecer os milhares de páginas que um processo tem. E a Operação Influencer, garantidamente, os meios de prova devem ser muitos volumes de processo físico, processo em papel, que existem. Mas quando são processos que envolvem Primeiro-Ministro, claro que sim, Presidente mas ela da República, tem de ela tem que estar conhecer a par. o sumo daquilo, tem que saber, olha, atenção, temos este indício. E depois, a partir daí, pode inclusive, entender que o processo tem ali alguma coisa que faz, pode até avocar o processo assim. Porque não nos esqueçamos, e isto era uma coisa que eu não concordo com a senhora Procuradora, no que diz respeito à autonomia externa, concordo em absoluto. O Ministério Público tem uma total autonomia perante outros órgãos para conduzir, instaurar e conduzir as investigações criminais. O que não tem, isto é a autonomia externa. A autonomia interna é que já não é no sentido que se diz o magistrado está sob o controle de um superior hierárquico que, em última instância, pode retirar-lhe o inquérito e confiar a outros magistrados. Manuel Nobre Correia, muito obrigada por ter estado connosco. Ficamos sem tempo. Obrigada por ter estado nesta tarde a analisar esta entrevista de Lucília Gago em exclusiva à RTP.